A paz do Senhor, minhas queridas amigas, irmãs em Cristo, mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Ana Amélia Vieira, eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás. Vamos para mais um estudo do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Hoje nós começamos a parte 2 do livro, que diz Condições da Mente. Nós vamos estar gravando nessa parte 2 o capítulo 8 e também o nosso áudio 8, que tem o título, o capítulo Quando Minha Mente Está Normal. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Note que Paulo ora para que ganhemos sabedoria tendo os olhos do nosso coração iluminados. Baseada em diversas coisas que tenho escutado, descrevo os olhos do coração como a mente. Como cristãos, em que condições deveria ser a nossa mente? Em outras palavras, qual deveria ser o estado normal da mente do crente? Para respondermos a essa pergunta, devemos examinar as diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso é, o que chamo de princípio da mente auxiliando o espírito. Para entendermos melhor esse princípio, vejamos como ele funciona na vida do crente. Princípio mente e espírito. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nela. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece os seus pensamentos, o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer a sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e essa revelação são conhecidas ao nosso espírito e o nosso espírito então ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em nível prático o que está sendo administrado e ministrado a nós espiritualmente. Normal ou anormal? Como crentes, somos espirituais e somos também naturais. O natural nem sempre entende o espiritual. Portanto, é vitalmente necessário que nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer esta iluminação, mas a mente frequentemente deixa de perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque ela está muito ocupada. Uma mente muito ocupada é anormal. A mente é normal quando está em descanso, não vazia, mas em descanso. A mente não deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo e outras coisas como essas. Ela deveria estar calma, quieta e serena. À medida que avançarmos nessa segunda parte do livro, você observará diversas condições anormais da mente e provavelmente as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal descrita nesse capítulo. Compare-a com as condições usuais da nossa mente e você verá que frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo e por que muitos frequentemente sentimos falta de sabedoria e de revelação. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informações de Deus ao espírito da pessoa. E se o espírito e a mente estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe por meio do seu espírito. Em 1 Reis, capítulo 19, os versos 11 e 12 diz: Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes
e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. O sussurro do Espírito Santo é tranquilo e suave. Por anos, orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do seu Espírito que vivia em mim. Eu sabia que esse pedido era bíblico. Eu confiava na palavra e me sentia segura de que deveria pedir e receber. Apesar disso, na maior parte do tempo, eu me sentia uma ignorante espiritual. Então aprendi que não estava recebendo muito o que o Espírito Santo desejava me revelar, simplesmente porque minha mente estava tão frenética e ocupada que eu estava perdendo a informação que me estava sendo favorecida. Imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para a outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta a perderá, simplesmente porque a sala está tão barulhenta que ela não pode ouvir, a menos que ela esteja prestando muita atenção. Ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja lhe falando. A comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis. Na maioria das vezes ele fala conosco, como o fez com o profeta nesta passagem, em um ciclo tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir. O Espírito e a mente. Em Coríntios 14:15 diz: "O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente." Talvez a melhor forma de entender este princípio da mente auxiliando o Espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo disse que ele orava ambos, com o seu espírito e com sua mente. Entendo o que Paulo está dizendo porque faço a mesma coisa. Frequentemente oro no espírito, em línguas. Depois de ter orado assim por algum tempo, frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, que é a minha própria língua. Creio que dessa forma a mente auxilia o espírito. Elas trabalham juntas para obter o conhecimento e a sabedoria de Deus para mim, de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na outra direção. Há momentos em que quero orar, então me coloco à disposição de Deus para a oração. Se não há qualquer atividade em particular no meu espírito, simplesmente começo a orar na minha mente. Oro sobre os assuntos e situações a respeito dos quais tenho conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem muito superficiais. Não há nenhuma ajuda vinda do meu espírito. Pareço estar em luta, então continuo com alguma coisa da qual já tenho conhecimento. Continuo assim até que o Espírito Santo tome conta de mim a respeito de certos assuntos. Quando ele faz isso, então sei que atingi o ponto sobre o qual ele quer orar, e não apenas alguma coisa sobre o que eu estou orando. Dessa forma, minha mente e o meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus. 1 Coríntios 13:14 diz: "Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera." Outro exemplo da maneira pela qual o espírito e a mente trabalham juntos é o dom de línguas com interpretação. Quando falo em línguas, minha mente fica infrutífera até que Deus me dê, ou a outra pessoa, a compreensão do que estou dizendo. Então minha mente se torna frutífera. Por favor, lembre-se de que os dons não são línguas e tradução. Tradução é um relato da mensagem, palavra por palavra, enquanto na interpretação a pessoa dá uma compreensão sobre o que uma outra disse, mas no estilo próprio do intérprete, expresso por intermédio da sua própria personalidade particular. Dou-lhe um exemplo. A irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. Isso veio do seu espírito, e nem ela e nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço a mensagem compreensível a todos, mas vem em mim na minha forma única de expressão. Orar no Espírito, em uma língua desconhecida, e interpretar essa língua
são formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o espírito. O espírito está falando alguma coisa e a mente está dando o entendimento. Agora pense nisso. Se a irmã Maria falar em outra língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para trazer a interpretação, Ele terá de me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada para ouvir. Ainda que Ele tente me dar a interpretação, não a receberei. Quando eu era jovem na fé e estava aprendendo sobre os dons espirituais, orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, comecei a me sentir entediada com a minha vida de oração. Quando conversei com o Senhor sobre isso, Ele me fez saber que eu estava entediada porque não tinha compreendido daquilo sobre o qual estava orando. Embora perceba que nem sempre tenho de entender o que estou dizendo quando oro no Espírito, aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é mais frutífera se eu nunca tiver qualquer entendimento. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que sua mente e seu espírito certamente trabalham juntos. Porque é da mais alta importância que sua mente seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar o seu espírito. Satanás com certeza conhece esse fato, então ele ataca sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo da batalha da mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados, para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em paz. Como nos diz o profeta Isaías, quando a mente está nas coisas certas, ela estará descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisto. Quanto tempo sua mente está normal? Neste capítulo, a autora vem trazer a importância de estarmos com a nossa mente voltada para o Senhor. Porque o Espírito Santo que habita em nós fala de diversas formas dentro da nossa mente, mas muitas vezes nós estamos ocupadas demais para entender. Muitas vezes nós estamos insensíveis demais à voz do Espírito Santo e não conseguimos entender que é Ele nos falando. Quando nós colocamos a nossa mente mais quieta no Senhor, nós conseguimos então abrir o espaço para que o Espírito Santo nos revele coisas e assim nós vamos conseguindo ser usadas e usadas por Ele, quando estamos com a nossa mente quieta, alerta e pacífica a receber as coisas do Espírito Santo de Deus. Terminamos aqui mais um áudio. Amanhã voltaremos com o nosso estudo. Que Deus em Cristo Jesus